Boa noite, todo mundo. Agradecer mais uma vez o convite por vir aqui novamente na UERJ, depois de tanto tempo sem participar de atividades mais acadêmicas, né, e tal. As falas que me antecederam foram muito boas aí, muito legal ouvir vocês. Eu vim falar um pouco, de certa maneira, sobre isso também, né? A provocação foi essa, né? Direito e vida. Só que com um ponto de vista de um lugar diferente, enfim. Eu, quando entrei na faculdade, foi mais ou menos a época que coincidiu com o momento que eu comecei a participar de movimentos. Comecei a tentar me engajar com política, saber o que estava acontecendo com a cidade e, de alguma maneira, participar de tudo. E eu já participava há muito tempo, quando eu conheci uma mobilização de funkeiros, de profissionais do funk, em torno das suas demandas, né, que era basicamente se defender contra algumas violações a direitos que eles sofriam, né? Desde a proibição aos bailes, a criminalização do que eles cantavam e, enfim, as questões do preconceito, de direitos autorais, excesso de exploração, enfim, a riqueza que eles produziam não ficavam com eles, aquela coisa toda que acontece em várias esferas da sociedade. Eu me lembro que em 2008, quando eu conheci esses profissionais do funk que se organizavam, a gente tinha um contexto que era mais ou menos o seguinte, né? Já se falava muito no termo de criminalização dos pobres, que era algo que, quando eu comecei a participar dos movimentos e me engajar, lá em 2002, 2003, isso não era muito falado, né? Foi uma luta muito grande para haver esse olhar, e em 2008 já se falava muito disso, né? A criminalização dos pobres, a criminalização da cultura, a criminalização dos negros, dos nordestinos. No entanto, esse discurso ele não encontrava uma conexão tão forte com movimentos vindos justamente daqueles que viviam esse processo na pele e que, de alguma maneira, se organizavam. Era um encontro que ainda estava para acontecer de uma maneira mais forte. Haviam muitas pessoas de favela, muitas pessoas do movimento negro se colocando, mas não havia um encontro com os movimentos dos quais eu participava, que eram os movimentos de direitos humanos, a campanha, enfim, tinham campanhas de segurança pública defendendo contra o genocídio, enfim, essas questões, e o encontro ainda não havia acontecido. Eu me lembro também que havia um problema de linguagem, quer dizer, a gente já tinha uma narrativa que dialogava com essas questões, mas a narração que incorporava essa narrativa, a forma com que essa narrativa era feita, ela não se fazia entender justamente para aquelas pessoas que passavam aquele problema na pele. E aí é nesse contexto que surge um monte de profissional do funk, MCs, DJs, equipes de som, e se colocam na qualidade de quem quer se organizar, de quem quer se mobilizar, montar uma associação para falar contra a exploração e as opressões que eles passavam. Eles encontravam uma dificuldade, eles verbalizaram essa dificuldade para a gente. Falaram, a gente tem a dificuldade que a gente quer fundar uma associação. E essa associação, a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe como fazer isso. Na minha experiência de movimento, de mobilização, eu minimamente sabia como procurar, como buscar esse tipo de informação. Infelizmente, eu não aprendi na faculdade, em momento algum, como fundar uma associação, mas eu sabia mais ou menos o caminho que eu precisava percorrer para buscar essa informação. E, ao mesmo tempo, da parte das pessoas que já participavam desses movimentos, havia uma dificuldade séria de linguagem, de se fazer entender. E os MCs e os DJs são mestres da linguagem, afinal, eles trabalham com isso, com essa questão da comunicação, da cultura, da expressão. Então, aquele encontro foi muito marcante para mim. Foi um encontro que foi um pouco assim, trabalhar, né, colocar em prática aquele saber que eu tinha condições de ter acesso, e, ao mesmo tempo, aprender um pouco com eles,
com aquilo que eles sabem fazer desde pequenos, enfim, já faziam muito bem. Esse encontro gerou uma série de lutas e uma série de superações, e continua encontrando várias dificuldades, e a luta continua avançando. Foi conquistada uma lei, né, teve uma mobilização muito forte por parte dos funkeiros de ocupação de espaços públicos, as rodas de funk ficaram conhecidas na época, ocuparam congressos, aconteceram dentro das cadeias, ocuparam praças públicas, favelas, levando o debate e conseguindo colocar na linguagem de quem passava pelo problema uma questão que passava a ser entendida por quem também passava pelo problema, mas ainda não estava inserido no debate. Bom, enquanto tudo isso acontecia e eu caía dentro dessa mobilização e participação do movimento, ajudando com aquilo que eu podia ajudar e, enfim, dando esse retorno, enxergando essas pessoas como pessoas que investiram na minha formação. Afinal, eu me formei aqui na UERJ, uma universidade pública, e sempre que eu olho para um cidadão do Estado, eu estou olhando para alguém que investiu na minha formação e, portanto, um cara que essa conexão é necessário ser feita. Muita gente ao meu redor não entendia o porquê que eu estava me engajando tanto com funk. Teve gente do partido que eu participo que achava que eu tinha desbundado. Pô, o Guilherme desbundou, desistiu de participar, de querer saber de política, foi viver o funk, como se o funk não fosse extremamente político. Quem não era do partido achava que eu estava ali pelo partido, né? Não, ele está ali pelo partido porque agora eles estão querendo fazer um populismo, estão querendo dialogar, como se toda forma de diálogo fosse uma forma de aproveitamento ou apropriação oportunista e partidarizada, com finalidades eleitorais, etc. Então, ninguém entendia direito o que eu estava fazendo, nem eu entendia direito. Na verdade, eu estava mobilizado por uma energia que eu sentia ali naqueles espaços, de uma alegria muito grande, de uma força muito grande, um otimismo que fazia aquelas pessoas se organizarem, mesmo sem saber direito onde elas iam chegar, mas sabendo que era necessário fazer alguma coisa. Depois de alguns anos, a minha madrasta me manda um vídeo, né, um café filosófico, com uma psicanalista, que eu esqueci o nome, e, enfim, depois eu mando, mas em que e aí minha madrasta mandou o vídeo e falou: assisti essa palestra e entendi um pouco por que você se envolveu tanto com isso. E essa palestra falava sobre a ditadura da razão versus o corpo-afeto, né? Bom, basicamente a ideia é que no mundo que a gente vive, que é um mundo muito fragmentado, de muitas desigualdades e muito corrido, a gente anda na cidade e a gente vê uma série de coisas que nos fazem nos fechar numa cápsula de insensibilidade. E é meio que um mecanismo de defesa. Quer ver? Todo mundo aqui, com certeza, passou por mendigos, crianças, adultos, pessoas em situação de rua durante a semana inteira. Mas, com certeza, a gente não lembra da fisionomia, pelo menos a maioria aqui, com certeza não lembra da fisionomia de nenhuma dessas pessoas. Não lembra quantos, não lembra onde, de repente lembra um ou outro, mas não vai saber. Por quê? Porque para levar a vida, a gente meio que se fecha para se proteger, senão a gente entra em depressão todo dia. Senão se a gente fosse sensibilizar com tudo o tempo inteiro, a gente não consegue levar a nossa vida. E aí esse mecanismo de defesa nos faz entrar numa lógica de reprodução e de caminhos já trilhados, que a gente já começa a pertencer a um corpo que já não se afeta com as coisas, que já não se atinge e não gera afeto, e não gera outros sentimentos que não aqueles que a gente já sente no nosso dia a dia, que é preguiça, cansaço, eu tenho que ir para o trabalho, aí dá uma euforia, conseguir alguma coisa, enfim. E aí casa, trabalho, casa, faculdade, aquela coisa, e a gente vai levando a vida dessa maneira. Essa insensibilização nos gera uma incapacidade de reagir aos absurdos e uma espécie de conformismo. A gente vai aos poucos nos conformando. Então, tem pessoas em situação de rua, passei por um faminto,
mas no próximo quarteirão eu já esqueci disso, já estou pensando em outra coisa. Se não, quando eu estou passando, eu já não estou nem mais ligando para isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a minha madrasta me manda esse vídeo e fala assim, eu entendi um pouco do que aconteceu, tem uma parte na palestra que essa psicanalista ela fala, né? Cada vez mais importante, mais central para a política e para as questões sociais, os movimentos que conseguem produzir afetos, os movimentos que conseguem ultrapassar essa barreira que te isola do mundo e gerar algum sentimento, algum sentido, que não venha de fora para dentro, como é a razão. A razão é assim, né? O sujeito vem, te explica, apresenta todos os dados, todos os argumentos, e aí você se aposta daqueles argumentos, você tem a razão e tal, e o debate acontece dentro do campo da razão. O afeto é o contrário. O afeto ele vem de dentro para fora. Às vezes você não sabe nem explicar. Foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Eu me envolvi, e por que eu não me envolvi em tantos outros movimentos como eu me envolvi com a questão do funk, para dar esse suporte? Porque quando eu cheguei na primeira roda de funk e encontrei aqueles funkeiros mobilizados, alegres, cantando e reagindo àquilo que eles estavam passando e soltando um manifesto com a linguagem deles, aquilo me arrepiou. Isso é mais forte do que qualquer argumento que eu possa apresentar. Eu posso tentar explicar hoje, eu me envolvi, porque tem isso, tem aquilo, e posso apresentar 1000 argumentos. Mas a verdade é que o que me fez me envolver com aquilo foi o afeto que aquela roda de funk foi capaz de gerar em mim. Foi aquilo que eu senti quando eu revivi naquela roda de funk os funks que eu ouvia na minha infância e que eu parei de ouvir em 98, 99, quando o funk foi totalmente censurado das rádios, e eu simplesmente parei de escutar funk, porque não tocava mais na rádio e tal, voltei a escutar depois, quando vem bonde do Tigrão e tal, e aí já vem de uma outra maneira. Mas naquela roda de funk, ela conseguiu resgatar um afeto de infância das minhas amizades, quando a gente jogava uma bola, botava um radinho para tocar, e o que tocava era funk, e a gente estava ali e tal. Quer dizer, resgata esse afeto, eu vejo aquela energia, aquela força, falo, cara, tô dentro, vamos ajudar, vamos unir esforços e tal. E dentro dessa lógica do encontro. Tem um cara que se chama Carlos Palombini, tá? Ele é um professor da Escola de Música da UFMG, e ele discute muito o funk proibido. E mês passado teve a conferência funk, que são os preparativos do Rio Parada Funk. E ele falava assim, existe uma diferença entre narrativa e narração. A narrativa é aquilo que se narra, e a narração é a forma com que se narra. Hoje eu ouço muitos movimentos falando que a gente precisa fazer uma disputa de narrativa, né? Precisamos fazer uma disputa de narrativa, etc. e tal. E acho que quando se discute direitos fundamentais, a gente está fazendo essa disputa de narrativa. Mas a gente não pode perder a dimensão do papel da narração nessa disputa. Quer dizer, a forma como se faz essa disputa. Vou dar um exemplo. Tem gente que passa anos estudando, está incluído no sistema formal de ensino e tem dificuldade com processo penal ou com entender algumas coisas, por exemplo, de processo penal. Gente que é formado em Direito, que é mestre em Direito, que é doutor em Direito, que dá aula em pós-graduação em Direito, que dá aula em PhD, que é ministro, falando aberrações, justificando decisões de forma absurda. Será que ele não tem acesso à informação? Ou será que o que guia o lado racional dele é um afeto totalmente deturpado? É um afeto que não está comprometido com a disputa da sociedade no sentido da superação das contradições sociais, no sentido da superação de algumas dificuldades e de alguns absurdos que estimulam as desigualdades e as opressões. Então, para terminar, eu acho que a gente precisa romper com a ditadura da razão. Isso não significa romper com a razão. Isso significa entender que a razão por si só não leva ninguém a lugar nenhum, porque argumento
você arruma para qualquer coisa, para defender qualquer coisa, e o mais absurdo dos absurdos. Agora, o que guia a nossa racionalidade são os afetos que a gente tem. E aí, disputar os afetos é importante. Se duas pessoas que sentem coisas totalmente diferentes, que têm sensos de justiça totalmente diferentes, olham para uma mesma situação, é provável que elas cheguem a conclusões diferentes. E que na hora de defender isso, elas vão se apegar a dados, a números, a argumentos racionais. E o que a gente vê na maioria das vezes é ninguém convencendo ninguém. Porque, afetivamente, a lógica é do embate puro e cada um já está resolvido para aquilo que quer. Uns têm medo de perder o que tem, outros têm, enfim, medo de continuar sem nada e a gente vai vivendo em cima disso. Agora, como fazer essa disputa, como trabalhar essas questões dentro e isolado nos muros da faculdade e da institucionalidade, né? Eu não acredito nessa maneira. Então, quando eu falei aqui no começo, e aí para concluir, que as falas que me antecederam me emocionaram muito, né, e foram muito fortes, é porque eu acho que é um pouco dessa maneira. É a gente rompendo, é a gente se perguntando, como me perguntava na época da faculdade, por que a Mangueira, por exemplo, é tão perto e tão longe da faculdade, tão perto e tão longe da universidade? Por que a gente consegue ser aqui do lado, né? E aí, em 2008, inclusive, né, quando a gente trouxe funkeiros para debater dentro da ocupação da reitoria que houve nessa universidade no ano de 2008, a gente descobriu algo muito grave, porque teve um dos MCs que entrou e fez o debate com os estudantes, e teve um outro MC que não entrou, e a gente não achava ele, não sabia onde ele estava, ele não tinha celular, e a gente descobre depois que ele, na verdade, ele entrou na universidade, mas ele foi abordado pela segurança, que levou ele para uma salinha, que começou a indagar o que ele estava fazendo aqui, e que botou ele para fora e falou que ele não ia andar aqui dentro, e mandou ele embora. A partir desse episódio a gente descobriu também por que o pessoal que mora na Mangueira, quando precisa pegar o ônibus na São Francisco Xavier, não passa por dentro da universidade, dá uma volta, né? Porque, enfim, existe um bloqueio. Esse bloqueio ele não é só simbólico, ele é físico, ele é muito agressivo. E aí, enfim, derrubar esse bloqueio faz parte desse desafio. Porque se a gente ficar só nos números, só nas argumentações, enfim, a gente vai continuar do jeito que está. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos.